Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Estranha Forma de Vida ganha data de estreia no Brasil. Longa narra a história de professora lésbica ameaçada. Papa Francisco afirma que mulheres trans são filhas de Deus. Terça-feira, 8 de agosto de 2023, mais uma terça-feira com a sua favorita, aquela que brilha lá no céu. Olá, eu sou a Lua Manzano e este é mais um Bom Dia Bicha! Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no Gay Blog. Faroeste Gay de Almodóvar com Pedro Pascal e Ethan Hawke ganha data de estreia no Brasil. Publicado em 2 de agosto de 2023 por David Pazzato. A MUBI, distribuidora global, serviço de streaming e produtora, e a O2 Play, distribuidora da O2 Filmes, anunciam a estreia nos cinemas do média-metragem gay de Pedro Almodóvar, Estranha Forma de Vida. A data está marcada para o dia 14 de setembro. Dirigido por Almodóvar, Mães Paralelas, Tudo Sobre Minha Mãe, e produzido por El Deseo, Estranha Forma de Vida é estrelado por Pedro Pascal, The Last of Us, O Mandaloriano e Ethan Hawke, Fé Corrompida, trilogia Before e Manu Rios, Elite. A história de dois pistoleiros que se reencontram após 25 anos foi filmada no deserto de Tabernas, província de Alméria, na Espanha. A produção tem trilha sonora de Alberto Iglesias e figurinos de Saint Laurent por Anthony Vaccarello, também produtor associado ao projeto. Em entrevista ao Insider, Pascal revelou que faria qualquer coisa que Almodóvar lhe pedisse. Ele, Almodóvar, absolutamente abriu um mundo inteiro de narrativa, cor, cultura, rebelião e sexualidade que era absolutamente inebriante, perigoso, hilário e comovente, afirmou o astro de The Last of Us. Gostamos sim de superproduções, ainda mais quando você tá num tema heteronormativo, né? Como essa vibe de faroeste, aí você traz pra esse mundo, nem que seja só GLS, mas a gente já tá podendo hackear um sistema e um arquétipo em que ainda não olham para os nossos corpos como possíveis de estarem ali, né? Exatamente. Eu quero dar parabéns, né, pra esse Pedro Pascal por se jogar no acting, abrir a mente e entender que é sobre você fidelizar exatamente o personagem que você tá trazendo, ainda mais se tratando de uma pessoa do recorte LGBTQIAP+, né? Vacila pra tu ver! Eu acho muito legal também ver um elenco de pessoas aí espanholas que são aclamadas e desejadas pela mídia popular, né? Que eu tenho certeza que vai levar essa metragem a ter uma maior aceitação mercadológica, que é muito importante, né? Não adianta a gente fazer produções pensando em um Pedro Almodóvar da vida sem entender que a gente pode realmente acessar tanto a galera que gosta do cinema e tem como referência, quanto pessoas comuns que estão ali e resolvem ver o filme, né? É sobre isso, cara, e tudo bem. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai rolar. E um beijo para os gays que são animadíssimos, povo animado, e vai ver todo esse babado acontecer nas telinhas depois de muito tempo daquele filme, como chama? Brokeback Mountain. Deu na Folha de São Paulo. Blue Jean disseca trauma LGBTQIA+, ao acompanhar a professora lésbica ameaçada. Publicado em 3 de agosto de 2023 por Leonardo Sanches. Em 1988, o governo conservador de Margaret Thatcher, no Reino Unido, baixou uma lei que proibia discussões públicas sobre homossexualidade, em especial nas escolas. Na prática, era um ataque a uma comunidade já marginalizada que criou mecanismos oficiais para patrulhar suas vidas públicas e privadas. 35 anos depois, muito mudou, embora o fantasma da homofobia institucionalizada continue presente. Foi em parte por isso que Georgia
Oakley decidiu filmar Blue Jean, filme que chega aos cinemas nesta semana, depois de receber um prêmio paralelo no Festival de Veneza e ser indicado ao BAFTA. A tal sessão, 28, foi derrubada por completo em 2003, mas no Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, ou seja lá onde for, as populações LGBTQIA+, voltaram a ser atacadas em meio à ascensão de governos populistas de direita. Se Bolsonaro normalizava falas como a de que preferia ter um filho morto a um homossexual, e líderes republicanos agora encapam uma batalha ferrenha contra drag queens americanas, no Reino Unido, discussões sobre terapias de conversão e os direitos da população trans vem gerando polarização. Blue Jean conta a história de uma professora de ensino médio na Inglaterra no fim dos anos 1980. Ela deixou a carreira e a vida pessoal totalmente separadas, se abstendo de debater a importância de uma sociedade mais inclusiva em sala de aula, apesar de, à noite, frequentar bares lésbicos com a sua namorada. Até que ela encontra uma de suas alunas num deles e é automaticamente tomada por um pânico que abala seu relacionamento e dá vazão a uma homofobia internalizada. E a uma ideia de que sua vida amorosa e sexual deve ser vivida apenas entre quatro paredes. Isso leva a professora de educação física vivida por Rosie McEwen a tomar decisões questionáveis. Mas Oakley reforça que não estava interessada em condenar a indisposição da personagem e levar seus amores e seu sexo a público. Muitas pessoas acham que há um jeito certo de ser queer. Eu não concordo com isso, porque enquanto seres humanos somos indivíduos. Não há um jeito certo de se viver, afirma a cineasta que está em seu primeiro longa para os cinemas. Estamos falando de um filme que é reconhecido pelas pessoas das críticas do alto clero do cinema, então podemos esperar uma obra extremamente sensível e muito bem curada, né? Afinal, tá ganhando prêmio, tá sendo renomado. E vale lembrar, né, que a gente tá lutando pra justamente criar movimentos sociais para que não exista uma hegemonia política que vá contra e principalmente violenta os direitos humanos, né? Sim, senhora. Vamos falar sobre homofobia internalizada? Bora! Eu lembro que na adolescência eu me apaixonei por um menino e eu era socializada fazendo um cisplay como um menino. E eu lembro que eu pratiquei essa homofobia internalizada porque, como eu tava numa construção heteronormativa e cisgênera imposta ali no interior de São Paulo, eu literalmente comecei a ser homofóbica comigo mesma, mesmo eu sendo atualmente uma travesti que é heterossexual, que é a minha orientação e identidade, mas lá eu não tinha essa referência, então eu comecei a realmente achar que isso era um problema, comecei a tratar mal esse menino que eu conheci e comecei a me relacionar porque eu achava que aquilo era algo que não era certo. Se coloca no lugar dela 5 segundos. Então é muito triste saber o quanto existem muitas pessoas, né, que acabam sendo internalizadas nas fobias, né, seja na lesbofobia, na homofobia, na transfobia, e se culpam e se colocam num lugar de autoviolência por conta dessa estrutura social que aniquila nas nossas vidas, né? Quando a gente não tem um aparato, não tem referencial pra poder se reencontrar novamente. Então, eu quero dizer que eu sinto muito a você, menino, que eu me apaixonei na adolescência, errei muito feio com você, mas infelizmente estava sendo construída e hoje na minha desconstrução eu posso reconhecer o quão eu fui injusta com você e principalmente comigo mesma. Eu tô passada. Então é mais que essencial a gente naturalizar a nossa expressão afetiva, sexual, nosso gênero e tudo que compõe a gente, né? Demais. Porque a gente tá falando de sociedade, de vivência, até mesmo de afetividade, de identidade, de expressão. Não estamos falando de libertinagem, conforme essas pessoas conservadoras nos colocam como. Mas a gente tá falando de um movimento de resistência contra a própria ignorância humana que leva a gente a não acreditar que a nossa existência é possível. Eu quero agradecer quem fez essa matéria, um cheiro pro Leonardo Sanches, e é muito bom a gente ver produções que realmente mostram a realidade sem dar uma colorida, sem trazer a questão mais importante, que é o fato de que os nossos corpos ainda não são vistos como algo natural na sociedade, que são normais, né? Pronto, falei, tô leve. Não deixe de conferir a matéria que está linkada na descrição do episódio para entender melhor um pouco desse contexto social, para que a gente possa receber audiovisual de qualidade. Deu no IG Queer. Papa diz que mulheres trans são filhas de Deus. Publicada em 4 de agosto de 2023 por Rafael Nascimento. O
O Papa Francisco afirmou que as mulheres transexuais são filhas de Deus e não devem ser tratadas de forma diferente pela Igreja Católica. A fala foi dada em uma entrevista à revista espanhola Vida Nueva, publicada nesta sexta-feira, 4. A declaração do Pontifício é uma resposta às críticas de membros da Igreja que se incomodaram de Francisco receber transexuais durante suas audiências semanais no Vaticano. Não me preocupo que me critiquem por eu receber transexuais na audiência geral das quartas-feiras. A primeira vez que vieram e me viram, saíram chorando, dizendo que eu tinha dado a mão, um beijo, como se eu tivesse feito algo excepcional. Mas elas são filhas de Deus. Ele ainda te ama do jeito que você é. Jesus nos ensina a não estabelecer limites, disse o Papa. Na entrevista, Francisco ainda criticou as posturas de Moscou, Rússia, e Kiev, Ucrânia, que resistem a uma negociação para colocar um fim à guerra, e falou que a Igreja está realizando uma ofensiva para a paz. O Pontifício pediu também aos cristãos que não se incomodem. É uma tentação burguesa que pode atacar especialmente os cristãos mais conscienciosos. A água estagnada é a primeira a apodrecer. O mesmo vale para um cristão estagnado. Você não pode viver assim. Deus nos ama como somos. Primeiramente, a gente tem que falar a coisa mais óbvia do mundo é que pessoas trans, travestis, não binárias não têm o costume de receber um tratamento humanizado, seja em qualquer esfera social. Transfobia, né, meus amores? Faz muito sentido, né, essas pessoas trans, femininas, principalmente, se surpreenderem com a atitude do Papa, né? Já tava muito mais que na hora. Respeito, cuidado. E a educação até parece excepcional num mundo onde nos marginalizam. Mas tudo isso, na realidade, é o mínimo, né? Você tá me entendendo? O próprio Francisco diz que Jesus nos ensina a não estabelecer limites. Então, se as pessoas estão indo contra essa própria crença, a hipocrisia está estabelecida em toda a sociedade. E isso vem acontecendo há anos e anos e anos, né? Eu tô cansada! Eu acho que é extremamente dicotômico também o fato de que as pessoas que mais tiram vidas de maneira inescrupulosa ali na Europa estar contra a igreja dizendo que estão fazendo uma ofensiva para a paz. Nada como a hipocrisia na cara um do outro. E vale reforçar também que a igreja já dizimou e ainda tira vidas pelo mundo todo. Inclusive, pessoas das nossas comunidades são aniquiladas por conta de culturas, né, que validam a violência, mas na verdade estão sendo mascaradas de religião. Porque se a espiritualidade é sobre se elevar, o que leva essas pessoas fanáticas, pra não dizer outra coisa, a serem tão medíocres a ponto de usarem a religião como desculpa pra diminuir os seus próprios pecados, já que a gente tá falando de pecados, né, no conceito cristão? Vai, água mesmo! A maioria das pessoas não passa nem dessa reguinha, daqueles tais 10 mandamentos, e ainda se orgulham do livro que as próprias pessoas ignoram. Vou falar o quê? Vou dar um exemplo aqui desses mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Essa é uma das leis estabelecidas nos 10 mandamentos, enquanto a maioria da população cristã está utilizando do nome desse Deus para poder aniquilar vidas, para poder invalidar pessoas. Pelo amor de Deus! Se na cultura cristã, na crença cristã, Deus criou o mundo e todas as coisas, por que pessoas perfeitrans como eu não seriam uma obra divina? Acorda, querido, volta pra escola, meu bem. Me poupem, nos poupem e se poupem. Dá licença. Se Deus nos ama como somos, só posso dizer o que a RuPaul me ensinou. If you can love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here? Bota a cara no sol, mona. E pra finalizar, quero deixar muito explícito que as crenças e as religiões são importantes para o desenvolvimento pessoal, para as pessoas que colocam isso como algo que preenche internamente. E quero dizer pra vocês, pessoas trans, travestis, não binárias e pessoas LGBTQIA+, em geral, que são cristãs, que não se apeguem a arquétipos e a coisas que não estão associadas à sua verdadeira crença, né? Então, religiosidade, espiritualidade, crença são coisas que devem ser bem mapeadas para que a gente não caia na cilada de achar que a verdade do outro é real por conta de algo que está estabelecido numa crença, quando na realidade a sociedade gira de outra maneira. O babado é certo. A sociedade é diversa, plural e ature ou surte se você não estiver entendendo o proceder.
Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha, com muito laroiê, com muito amém, com muito axé e com muitos arquétipos espirituais e com muito movimento audiovisual em prol de pessoas das comunidades LGBTQIAPN+. E vamos finalizar esse episódio com muita esperança de que o dia de amanhã vai ser muito melhor, porque a nossa versão de hoje vai ser uma versão um pouquinho inferior que a de amanhã, porque nós seremos sim sempre melhores. Eu quero mais. E um beijo pra você que não é LGBTQIAPN+. Você não sabe a delícia e as dores de ser a gente, mas a gente vai focar no melhor. Se todo mundo nos odeia, então por que a gente continua vencendo? O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro do lindo do Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com o Anderson Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Mama Potter, essa Lua e o lindo do Rod Gomes, que tá editando esse episódio. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembre que o Bom Dia Bicha é diário e retorna amanhã a partir das 6 da manhã. Brota, vambora. Muito obrigada por mais um dia com você que me acompanha. Não deixe de dar aquela stalkeada no meu LinkedIn. A Top Voice do LinkedIn tá aqui, tá, queridos? Eu sou fina, querida. No meu Instagram, e espalhe as fofocas do amor dessa lua que transforma a sociedade partindo da transformação dela mesma. Um cheiro!